Em uma outra noite eu tive novamente uma experiência diferente, né? Eu sonhei que eu estava em uma escolinha, sabe, crianças pequenas, todas pequenininhas, só eu estava ali sentada na carteira junto com os outros, mas só eu era grande, tipo, do jeito que eu estou hoje. Então imaginem vocês, né, eu do jeito que eu estou aqui, grande, no meio de um monte de criancinhas, sabe, pequenininhos, alunos pequenos, né, que estavam nas carteiras e tal, estudando. Nessa sala de aula tinha 3 professoras e elas estavam bem próximas à lousa, né, o quadro negro, enfim. E eu estava na primeira carteira e a mais próxima dessas professoras. Então elas estavam dando aula pra mim. A lição que elas estavam passando na lousa ali era dedicada pra mim. Ali naquela lousa elas tinham colocado sílabas. Tava o BO, né, o BO, o TE, T, né? Tinha várias sílabas, pista, várias sílabas mesmo, várias, estavam distribuídas. E a professora me dizia que eu tinha que formar frases com o que eu estava vendo ali. Juntar as sílabas e formar frases com sentido, né? Frases com nexo. E estava muito difícil essa lição pra mim, sabe? Eu dizia, professora, eu não consigo formar essa frase. E ela falava, não, você consegue. As 3 professoras. Não tem necessidade de ter 3 professoras para um aluno somente, né? Porque aquela lição toda ali era somente pra mim. Os outros alunos eram apenas figurantes, vamos dizer assim. Eles não estavam participando disso, eles estavam ali por estar. Nisso, eu tentei então formar as frases com as sílabas. Sabe quando surge aqueles balãozinhos de histórias em quadrinhos? Sabe quando novelas, quando você tá pensando alguma coisa? Sabe essas coisas surreais? Aí surgiu um balãozinho assim no alto daquela lousa. Nesse balãozinho eu conseguia ver a imagem de algumas mulheres com roupas pretas e rindo, dando gargalhadas, sabe? Que falavam comigo. Eram as tais bruxas, né, que eu tinha apelidado no começo dessa série de bruxas. Novamente elas. E ali elas tentavam me dar dicas para eu formar essa frase. Elas tentavam me ajudar. Eu olhava aquilo, comecei a ficar meio aflita. E elas me diziam assim, vai, você consegue formar essa frase. É só você lembrar de tudo que você passou. Lembra da gente? Lembra de tudo que a gente fez pra você? Tá fácil. E dava risada, sabe essas coisas assim irônicas mesmo. E eu comecei a chorar, comecei a ficar muito aflita, comecei a me desesperar e não saía frase nenhuma dali, sabe? Eu olhava aquelas sílabas e eu via que dava pra formar a frase com bruxas, com as coisas ruins que eu tinha passado. Só que eu me negava a ler aquela frase, a falar aquela frase pra professora, pras professoras, né? Eu me negava tudo aquilo. Quando eu me negava a olhar pra frente, olhar pra tudo aquilo que estava acontecendo, que eu olhava pro lado, olhava pro chão, assim, baixava a cabeça, aquele balãozinho saía lá do alto e ele vinha assim na minha direção, como se fosse pra eu olhar pra aquele balão. No que eu olhava assim pra aquele balão, sabe? O meu rosto se transformava em um lobo. Então eu saía pro lado, assim, saía pro outro, que eu não queria. Era como se fosse o Snapchat. Sabe esses rostinhos que a gente forma, que a gente fica certinho assim, olha, aí ele enquadra e se transforma em alguma coisa? Nesse pesadelo, era eu olhando pra aquele balão com as 3 bruxas, né? E o meu rosto se transformava em lobo. Era tipo isso, uma melhor definição, porque não tem como descrever muito bem, né? Então eu saía fora, eu não queria olhar, eu rejeitava aquele balão, eu não queria olhar, porque eu não queria que o meu rosto se transformasse em um lobo. Enfim, em meio a essa angústia, a essa luta, sabe assim, dessas 3 contra eu, e em meio a essa agonia toda, que eu chorava, e eu ficava aflita, e eu me negava a ler as sílabas que estavam ali, formar aquelas frases. O que aconteceu? Algo surgiu que expulsou aquele balão da minha frente e fez ele voltar lá pro alto de novo, em cima da lousa, que era onde eles estavam antes. E aí as minhas mãos começaram a se mexer, não que eu estivesse controlando, sabe? Tinha algo controlando as minhas mãos. As minhas mãos foram lá, pegaram aquelas sílabas assim, foram formando as palavras, e eu só ficava assustada, olhando que não era eu que estava coordenando. Eu sei que foi colocando todas as sílabas assim, formando uma ordem, e eu fui lendo, sabe? E a minha mão lá se movimentando. Eu li a frase, não temas, eu estou contigo. Aquilo pra mim, sabe assim, eu olhei nas minhas mãos
E aquela voz, aquela mesma voz doce, voz gostosa, voz meiga surgiu e leu aquilo pra mim. Leu alto pra toda a sala ouvir, sabe? Não temas, eu estou contigo. Aquele balãozinho já começou a gritar, a uivar, sabe? Começou assim, começou a ficar, demonstrar raiva nessa mesma hora e se explodiu. As 3 professoras que estavam ali sumiram e eu apenas comecei a chorar. Nesse momento eu olhava pras minhas mãos assim e eu lia aquela frase brilhava, aquela frase tinha luz, sabe? Eu olhava assim, eu apenas chorava, porque tudo aquele mal tinha sumido, aquele balãozinho tinha se explodido, as mulheres, as professoras que estavam ali tinham sumido, e era como se Deus estivesse assim por trás de mim, me acolhendo, e estava ali coordenando as minhas mãos, coordenando a minha direção. Esse foi um dos sonhos mais surpreendentes que eu tive todos esses dias, sabe? São coisas assim surreais. Aqueles aluninhos estavam ali somente de figurantes, porque eles não tinham uma função, sabe? Era como se fosse somente eu e Deus ali mesmo. Eu acho que eu não preciso explicar esse sonho. Cada um terá a sua interpretação para a tua vida desse sonho. Interprete você diante da sua situação, diante das suas circunstâncias, diante de tudo, todas as provações que você está passando. Interprete você a mensagem que Deus te envia hoje. Use as minhas experiências, o que eu passei, para a sua vida também. Provações? Muitas, mas Deus é maior. E Ele me fez lembrar disso, mesmo que através de sonhos, todas as noites. Mas é impossível esquecer, né? Deus é maior. Pai, me dê direção para levar a tua palavra ao mundo da melhor forma possível, porque eu não sou ninguém. Eu sou menos do que nada. Eu somente a tua luz que brilha em mim. Que essas pessoas entendam, Senhor, tudo o que eu estou querendo passar e entendam do teu amor, Pai, da tua glória, da tua fidelidade, Senhor. Eu não sou ninguém, mas contigo grande serei, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que as pessoas tenham a interpretação que o Senhor deseja dá-las nesse momento, Pai. Usa-me, Senhor, para passar